não é mesmo? Temos muitas outras ações, empresas nesse guarda-chuva. Quais são, antes de falar das empresas, mas que características hoje uma varejista deve ter para se tornar interessante para o investidor? O que ela tem que ter, que eu deveria olhar e isso pode chamar a atenção e vir a ser compra? É uma ótima pergunta, né, Fabi? Eu acho que esse é o pensamento do investidor nesse momento, né? Pensando no curto, no médio e no longo prazo, é muito importante que ele entenda, né, quais são as características que vão fazer a empresa ter bons fundamentos, continuar tendo bons fundamentos, enfim. Então, eu acho realmente uma das perguntas mais importantes aqui exatamente para dar um norte, né, para o investidor. Eu acredito que o Zonara já passou alguns pontos aqui de empresas do varejo, né, o que elas devem continuar fazendo, devem fazer, devem aprimorar. A gente falou da digitalização, né, eu acredito muito nessa parte do digital, né, do nosso mercado, é um novo normal, um novo nem tão novo assim, normal, né, que já vem aí mudando o nosso varejo, mas é algo que as empresas elas vão ter que continuar evoluindo, vão ter que continuar investindo nisso para não perder para as concorrentes, né, que estão entrando no mercado, concorrentes internas e externas também. Então isso é muito importante, né? E empresas que diversificam suas operações também, né, dentro do setor do varejo, né? Eu dou um caso aqui de lojas Renner. Lojas Renner, muita gente vê somente a Lojas Renner, acredita que a Lojas Renner é somente a Lojas Renner, né? Mas não sabe que dentro ali do ecossistema da Renner tem a Camicado, que é uma empresa que trabalha com essa parte de decoração, tem a Ashua, que é de moda plus size, tem a Yukon, que é de moda jovem, a gente tem a Realize, que também oferece serviços financeiros também dentro do ecossistema. Então é uma empresa completa dentro de um mercado que ela está conseguindo ali, óbvio que com uma demanda reprimida, né, que a gente teve ali em anos anteriores, ela está conseguindo também ter um repasse de preço muito mais fácil, né? Ela está conseguindo entregar crescimento nesses últimos resultados que a gente vem acompanhando. É uma empresa que realmente está crescendo, está aumentando ali as suas receitas, mesmo nesse cenário negativo, né? Pode ser muitas vezes uma dúvida, né? Como que essa empresa consegue, né, crescer mesmo dentro desse cenário? Não, a Renner está conseguindo fazer isso por conta dessa diversificação, não somente dependendo de uma fonte de receita, também ela vem evoluindo bastante nessa parte do digital. Então é uma empresa completa, né? Uma empresa dentro do setor que ela está bem preparada, né, para ter uma resiliência mesmo nesse pior cenário. Outras empresas que eu colocaria aqui, outras características, né? Eu acredito que resiliência, né, é a palavra quando a gente está falando de um cenário não tão positivo, né? E uma das empresas aqui que eu coloco com grande destaque, né, que foge um pouco do varejo tradicional, um varejo mais específico, mas é um varejo que cresce muito, que é o varejo pet, né? E aqui eu falo da Petz, que é uma empresa que não somente vem crescendo, não somente vem expandindo, mas ela vem crescendo também por conta de uma mudança de mentalidade da população. Então, não somente brasileira, né, mas mundial, e que foi aumentada em meio à pandemia, né? Então, a gente tem aí as famílias cada vez mais postergando, né, a vontade de ter filhos, né, e você tem todo esse processo de humanização dos pets que acaba contribuindo muito para o interesse, né, da população em consumir produtos e serviços voltados a esse varejo, né? Então a Petz ela vem entregando muito crescimento, ela vem expandindo, ela entrou na Bolsa de Valores recentemente, né? E ela já fez follow-on, já fez aquisições importantes, fez a aquisição da Zidog ali para melhorar ainda mais o seu ecossistema, que já é muito completo. Talvez ela seja a empresa mais completa ali em termos de ecossistema no Brasil, e ela quer ser referência mundial também nisso. Então eu vejo na Petz exatamente essa característica da resiliência em meio ao cenário. Tudo bem, o varejo está ruim, tudo bem, mas a empresa está sendo beneficiada por essa mudança de comportamento, né? E isso é algo que sim, tem que estar na mente, né, do investidor, porque mesmo que todas estejam sofrendo, algumas acabam sofrendo menos, né? Algumas acabam não entrando tanto dentro da mesma cesta. No final todo mundo entra, né? Sim. Mesmo as empresas de bons fundamentos entram dentro de uma mesma cesta, mas ela acaba tendo esse benefício, né, dessa mudança. Eu acho muito legal falar essa questão do mercado pet,
porque o consumo desses produtos, né, que são vendidos em lojas pet se tornam itens de primeira necessidade. Quando você tem um bichinho em casa, e eu posso dizer que parte do meu salário vai para pagar conta de 3 lá em casa, né, não é algo optativo. Eu não posso escolher esse mês comprar ou não as rações ou os remédios, ou o que quer que seja, né? E claro que a loja, sendo uma loja que tem rapidez nas entregas, é digitalizada, que é um fator muito importante que você colocou, fideliza o cliente, então dá promoções se você se cadastra na conta e isso gera bônus ou gera pontos, né? Existe um mercado onde a concorrência está muito maior, muito mais interessante para o consumidor poder escolher, e é legal você ver que isso não é optativo. Eu não posso escolher dar ou não alimento para o meu bichinho um mês sim, um mês não. É diferente de comprar uma geladeira ou uma televisão que eventualmente eu posso postergar um pouco quando eu não tiver com uma condição financeira legal ou tiver com medo de investir um dinheiro maior. Então, eu acho que realmente é muito legal esse ponto que você colocou, porque varejo não é só dessas gigantes. Claro, vendem de tudo, gente, não é só itens grandes, tá? Mas assim, não é só isso, existem varejos e varejos dentro da mesma cesta. E alguns deles acabam atendendo necessidades urgentes, aquelas que a gente não pode deixar para lá, né? E é muito legal ver o desenvolvimento digital dessas empresas pet, porque o mercado ele só tende a crescer cada vez mais, é o que eu pelo menos entendo com essas características que você colocou. Exatamente. O Rafael até perguntou aqui pra gente, mas a Cobasi é uma concorrente da Petz. Realmente, praticamente todas as empresas têm suas concorrentes, né? Não é um monopólio dentro do mercado pet, né? Mas bom que tenhamos concorrentes, não é mesmo? E um dos principais pontos aqui, Fabi, é que a Petz, o objetivo dela não é crescer em cima da Cobasi, não é crescer em cima da Pet Love. O mercado pet no Brasil é um mercado extremamente pulverizado. Cerca de 10% está na mão das grandes empresas, né? Então tem todo um mercado ali de pequenos e médios pet shops ali. Verdade. Pet shops de bairro, exatamente, veterinários, né? De bairro, enfim, que essas empresas vão acabar ganhando market share em cima deles. Eles não precisam ficar se canibalizando ali, ganhando share em cima um do outro, elas vão ganhando share em cima de um mercado que é realmente pulverizado e está na mão dos pequenos ainda, né? Então não vejo ali a Cobasi, o crescimento da Cobasi, a Cobasi vem recebendo aportes, a Pet Love também, mas não vejo o crescimento dessas como um obstáculo nesse momento para pets, porque realmente o mercado é muito grande, o mercado ainda tem muito ainda a ser conquistado pela Petz no nosso país. Eu acho que o Vitor aqui tem 2 pontos que a gente pode colocar que são extremamente importantes. Primeiro que o varejo ele tem várias segmentações, então você tem varejo de moda, você tem varejo de luxo, você tem varejo pet, você tem varejo de linha branca, então às vezes a gente acaba colocando o varejo numa cesta só e não tem, e ainda assim dentro dessas segmentações existem as empresas e é por isso que é importante, e aqui na Nord a gente tem a casa, ela sempre ela olha a ação, a gente não toma decisões olhando para o varejo, as ações que a gente tem, o que a gente não tem, a gente analisa e estuda a empresa e por que a gente tem aquela empresa e não a outra. Pode ser que a gente tenha mais de uma empresa do mesmo setor, pode ser que a gente não tenha nenhuma empresa do setor, a gente olha sempre para a empresa, então isso é muito importante. E um ponto do varejo que eu acho que é bem bacana e que a gente está vendo isso acontecendo praticamente em todos os mercados, é você a omnicanalidade, omnichannel, ser um one-stop shop, enfim, tem diversas palavras em inglês para explicar a mesma coisa, que no fim do dia as empresas querem ser o ponto de referência. Então todas essas palavras chiques e bonitas, elas se referem, eu quero ser o ponto de referência. Quando alguém fala de varejo para pet, eu quero pensar em pet. Magalu quer que seja ela a referência, Via Ela, Lojas Americanas, Marisa, cada uma das empresas quer ser a referência e elas estão buscando cada vez mais criar um ecossistema. Então busca meios de pagamento, entrega mais rápido. Um paralelo que a gente pode fazer aqui é o Uber. Todo mundo eventualmente já pediu um Uber e vai lembrar que logo que o Uber veio, todo mundo ficava cotando, mas Uber, 99, Easy Taxi. E hoje em dia eu conheço pouquíssimas pessoas que ainda fazem essa cotação. Todo mundo pede um Uber e entra no Uber. Ninguém nem mais lembra de fazer a cotação. O que a companhia fez? Ela botou na mente de todo mundo que ela era a empresa mais barata e era a melhor. E ela pegou um mercado absurdo e hoje a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, andam de Uber. Concordo, né? Não se faz mais a cotação, não se compara mais com 2 ou 3 apps diferentes. Vai direto naquele app
no caso você está falando de Uber, eu uso um outro porque eu quase não uso, mas se for para eu prefiro o outro, tá? Mas eu não fico mais comparando o preço. E eu ficava comparando o preço. E essa referência é muito legal que você colocou. Eu acho que existe uma briga por ser a referência do setor. Mas o que interessa para nós, investidores, e para nós aqui da Nord, é que aquela ação que os analistas colocaram na carteira seja de fato interessante no longo prazo, que vai te trazer os rendimentos que você busca, independente do setor que ela está.